Olá, sou Mariana Paz, psicóloga infantil, e hoje nós vamos falar sobre medos nas crianças. Muitas crianças têm medo e esses medos eles variam muito de criança a criança e entre as idades. As crianças menores geralmente têm medos assim de coisas imaginárias, fantasmas, zumbis, bruxas, loira do banheiro, entre outras coisas nesse sentido. Enquanto as crianças maiores têm outros medos que estão mais relacionados à realidade. Então eles têm medo de não fazer amigos, medo de serem esquecidos em algum lugar, medo de ficar sozinho em algum lugar, de dormir sozinho, medo de escuro. Então esses medos eles vão variando a cada momento do processo de desenvolvimento delas. A verdade é que nós damos mais atenção a medos quando a gente acha que eles fazem sentido, quando a gente acha que realmente aquilo é o motivo para se ter medo, quando nos toca de alguma forma. E no geral o que acontece é que a gente considera como coisa de criança esses medos que a gente estava falando. Então a gente não dá muita importância, a gente releva, a gente muda de assunto e a gente não conversa sobre isso. O que a gente está fazendo aí é que a gente aumenta ainda mais os medos, porque as crianças se sentem incompreendidas, ridicularizadas, acham que elas não deveriam sentir aquilo, ficam com vergonha de sentir aquele medo. E aí, além do medo, elas ficam também com vergonha. E isso acaba aumentando ainda mais o problema. Então, o que a gente deve fazer na hora que acontece essa expressão dos medos pelas crianças? A gente tem que dar trela a tudo que elas falam? Não exatamente. O ideal é que a gente ouça com atenção, perceba o que realmente está acontecendo, dê espaço para essas crianças falarem sobre a situação que elas estão vivendo e, ao mesmo tempo, que a gente se coloque disponível a ajudá-la. Muitas vezes, algo que dá certo é quando a gente faz autorrevelações, quer dizer, quando a gente fala de alguma situação parecida, similar, que a gente viveu quando criança. Então, quando eu criança eu também tinha medo de escuro, igual você. Eu também senti essas coisas. Então é um momento em que elas se sentem ali compreendidas, percebidas como eu tenho alguém que pode me ouvir e que pode me ajudar. Então é para a gente se colocar ao lado da criança, como alguém que vai incentivá-la a encarar esses medos e vivenciar as situações que ela quer viver. Então, o grande problema disso tudo é quando as crianças começam a evitar ou a não fazer aquilo que elas gostariam por causa do medo. Então, é uma criança que quer ir para o aniversário de um amigo da escola, mas ela diz que ela não vai porque lá ela vai encontrar alguém que ela não gosta e que ela vai ser excluída ou vai se sentir excluída. Então, ela não quer ir. Ela se recusa a participar disso. Ou ela não desce no play do prédio para poder brincar, porque ela vai ter que pegar o elevador e ela tem muito medo de pegar o elevador. E essas situações elas vão se tornando cada vez mais presentes na vida da criança, né? Ou eu não vou mais andar de skate, nem de patins e nem de bicicleta, porque eu posso cair e me machucar. Então eu não vou fazer isso. Elas acabam então evitando o momento em que elas têm medo, mas também evitam ou deixam de viver o momento que seria legal, que seria prazeroso, né? E aí elas ficam cada vez mais isoladas e com menos contato com coisas que elas gostam. Aí é uma preocupação. Então a questão é, precisamos incentivar essas crianças a encarar esses medos, né? E fazer aquilo que elas querem e que elas gostam com medo mesmo, com apoio, mas o medo pode ir junto também, porque depois ele vai ficando pequenininho. Uma dica: reserve um momento do dia, caso a sua criança solicite, para que vocês possam conversar sobre os medos dela e sobre essas sensações que ela está tendo. Depois que vocês conversarem e que ela se sentir compreendida, amada e ajudada,
Aí a gente combina que a gente vai fazer outras coisas, que a gente vai brincar e que vocês vão passar um tempo bom juntos. Essa é uma forma da gente poder dar o apoio e ao mesmo tempo proporcionar possibilidades para essa criança vivenciar novas coisas e coisas que ela goste, que são prazerosas. Elas precisam sentir que podem contar com vocês, pais, que podem contar com as pessoas que ela confia. E aí ela vai estar muito mais fortalecida para poder encarar esses medos. Caso a sua criança tenha um medo muito excessivo, preocupações muito grandes sobre as coisas e que você tem sentido que ela se paralisa por conta disso, tem ficado mais isolada ou qualquer outra mudança de comportamento nesse sentido, procure ajuda. Um psicólogo ou alguém na área pode ajudá-lo a superar esses medos. Tchau, tchau!